Olá, hoje eu quero conversar sobre um dos ensinamentos mais conhecidos de Jesus e talvez um dos mais desafiadores. Desafia o nosso entendimento, a ideia de oferecer a outra face, de caminhar a segunda milha ou de deixar o manto. Muitas vezes ouvimos isso e automaticamente pensamos em aceitar qualquer tipo de grosseria e humilhação, ou então abuso. Mas será que Jesus estava realmente nos encorajando a sermos capachos, a sermos passivos de injustiças ou de ofensas em público? Eu acredito que não. Jesus, em seus ensinamentos, ele nos chama ao amor. Um amor consciente, mas não sem firmeza, diante da frente de situações que vivemos. Ele não está nos pedindo para que nós ignoremos a nossa dignidade, o nosso valor. Pelo contrário, vamos pensar juntos. Se alguém te bate no rosto e você vira a outra face, em muitas culturas da época, isso não era um sinal de fraqueza, mas um sinal de postura ante a consciência do agressor. Era como dizer que o ferimento externo não mudava a postura interior, não importava o quanto batesse, a gente não responderia com a mesma violência, mas também não diria, não vou me submeter à sua vontade. Era uma forma de expor a injustiça daquele ato sem usar a força física. E o que dizer de caminhar 2 quilômetros, quando alguém te obrigava a carregar um fardo por 1 quilômetro? Na Roma antiga, era muito comum soldados romanos pegar civis para carregar as suas bagagens por 1 quilômetro. E ao carregar esse fardo por 2 quilômetros, a pessoa estava invertendo a dinâmica do poder. Não estava mais sendo submissa, mas mostrando uma liberdade interior que ia além da opressão imposta. O oprimido se tornava assim aquele que surpreendia o opressor ao revelar sua livre vontade de andar mais 1 quilômetro sem ser obrigado. E quanto a deixar o manto? O manto era uma peça essencial para a sobrevivência naquele tempo. Muitas vezes era usada como um colchão à noite ou então uma proteção contra o frio. Deixar o manto quando alguém tentava tirar a sua túnica, não era abrir mão de tudo por uma submissão, por um capacho, mas um ato de expor a crueldade do opressor, ao se despir também da túnica. Mostra a injustiça, a situação para todos verem, era um ato de vergonha para quem estava praticando a opressão. Vocês percebem a diferença? Jesus não estava nos ensinando a sermos capachos, a aceitar passivamente o mal. Ele estava nos convidando a uma forma de resiliência única, onde a fé, o amor eram mais do que superiores àquelas atitudes cruéis, e era uma forma não violenta, mas pacífica, não passiva. Uma atitude que desconcerta o agressor, que expõe a injustiça e que, acima de tudo, preserva a dignidade e o amor próprio, sem replicar com violência. É sobre ser inteligente na resposta. É sobre buscar a paz sem abrir mão da dignidade e do respeito a si mesmo. É sobre nos posicionarmos de forma firme, porém compassiva, diante de tantas adversidades. Quando Jesus ele nos fala sobre essas atitudes, ele está nos convidando a algo muito mais profundo do que a mera submissão. Jesus era um educador por excelência. Ele ensinava o amor incondicional, a compaixão, o perdão, mas ao mesmo tempo ele também preparava os seus discípulos para que eles tivessem postura, para serem firmes na sua fé, nos seus propósitos, mesmo diante das adversidades. Pense comigo, Jesus não compactuava com as injustiças? Ele enfrentou os fariseus, os vendilhões do templo e sempre defendeu os mais fracos e os oprimidos. Seus ensinamentos sobre a outra face, a segunda milha, são, na verdade, um convite à liberdade interior. É sobre não permitir que a agressão do outro roube a nossa paz interior, a nossa dignidade e, acima de tudo, o nosso amor. É sobre responder ao ódio com amor e à violência com compaixão, e não na mesma moeda. E os discípulos? Vejamos, Pedro e Paulo, eles sofreram perseguições,
prisões, maus tratos, de diversas formas, mas eles nunca perderam sua essência, nem sua fé, nem sua coragem, e pregavam a palavra de Deus. Eles não aceitavam a humilhação passivamente no sentido de abandonar os seus princípios, mas sim respondiam com a força de sua convicção, de sua fé, mantendo a dignidade que lhes era inerente. Portanto, oferecer a outra face não é sobre ser fraco e permissivo, é sobre ser forte na fé, resistente no espírito e capaz de amar mesmo quando somos agredidos. É sobre entender que a verdadeira vitória não está em revidar da mesma forma, mas em manter a nossa integridade, a nossa compaixão e a nossa fé. Não importa o que aconteça ao nosso redor. É um convite a uma inteligência emocional e espiritual que nos permite responder com sabedoria e amor, e não com ira ou vergonha. Que o nosso amor ao Sagrado Coração de Jesus nos dê a coragem de sermos, segundo seus ensinamentos, discípulos amados. Eu sou Janaína Quintal, especializada em teologia dogmática, psicanalista e especialista em desenvolvimento humano. Até a próxima.